Bem, no vídeo passado nós vimos a definição de duas classes computacionais, a classe P e a classe NP, e eu cheguei a mostrar um exemplo aqui, ó, que era o do clique, e como que eu posso provar que o clique está em NP. Nós vimos que para mostrar que o clique está em NP, eu precisava apresentar um algoritmo para verificar se um dado conjunto que me forneceram como sendo um clique dentro do grafo, verificar se esse conjunto forma mesmo um clique dentro do grafo. Né? E com esse verificador, nós vimos aqui, eu consigo gerar um algoritmo que roda em tempo polinomial para resolver o problema do clique. Então nós vimos que fazendo o verificador que roda em tempo polinomial na máquina determinística, nós temos por tabela um algoritmo que resolve o problema na máquina não determinística em tempo polinomial. E a lógica é essa aqui, ó. Se eu sei verificar se esse conjunto é um clique ou esse conjunto é um clique e assim vai, eu posso rodar em cada instância paralela da minha máquina não determinística essa verificação. E com isso, se essa verificação rodar em tempo polinomial, o algoritmo todo roda em tempo polinomial. Então nós vimos esse exemplo na passada, e esse vídeo aqui é para reforçar um pouco mais esse conceito de como é que a gente prova que alguém está em NP, e eu vou usar dois exemplos novos para isso. Mais para frente, na sequência de aulas sobre classe de problemas, eu vou mostrar vários outros exemplos de problemas e nós vamos sempre comentar como é que mostra que eles estão em NP, porque vão ser vários exemplos de problemas que estão em NP também. Agora vamos ver os exemplos para mostrar que alguns problemas novos, além do clique que a gente viu no vídeo passado, eles estão em NP. Aqui tem um problema que eu já comentei com você também no vídeo passado, que é o problema da coloração de mapas com três cores. Então imagina só, tem aqui o mapa do Brasil. Será que eu consigo pintar o mapa do Brasil com três cores? A resposta a essa pergunta é a resposta a um problema de decisão computacional. Como é que a gente resolve isso no computador? O mapa é representado como um grafo. Eu vou desenhar o grafo aqui para vocês já já. Aqui é o grafo. Eu tive o trabalhinho aqui de desenhar o mapa do Brasil como um grafo para vocês. Nesse grafo aqui eu represento os estados, né, que fazem fronteira uns com os outros com uma aresta. De maneira que, então, o Amazonas tem fronteira com Acre, com Rondônia, com Roraima, com Mato Grosso e com o Pará. E aí a ideia da coloração é que se eu pintar o Amazonas de uma cor, eu não posso usar a mesma cor para nenhum desses vizinhos, nenhum desses vértices adjacentes a ele. Esse é o problema, então, da coloração. Genericamente, é colorir o mapa. Como eu comentei no vídeo passado, se eu tenho quatro cores, qualquer mapa pode ser colorido com quatro cores. Tá? Uma dúvida que surge sempre é se eu consigo colorir com três cores ou não. E isso é um problema computacional complicado, decidir se dá ou não para colorir com três cores um mapa. Porque você precisa verificar o mapa. Se vocês pensarem no algoritmo, aí vocês vão ver que não é tão simples. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar que esse problema é um problema que está em NP. A primeira coisa importante que eu preciso saber é se esse problema é de decisão. Esse problema é de decisão, porque o problema da coloração com três cores é, dado um mapa planar, eu quero saber se dá ou não, sim ou não, para colorir com três cores. Então é um problema de decisão. É um problema de decisão, é um primeiro passo para estar em NP. Mas para estar em NP, além de ser de decisão, é preciso que eu tenha solução polinomial para o problema em máquinas não determinísticas. O que nós vimos que é equivalente a mostrar que há um algoritmo de verificação que roda em tempo polinomial em máquinas determinísticas. Então, nós vamos trabalhar nesse algoritmo de verificação para o problema de coloração de três cores, com o intuito de mostrar que ele pertence a NP. Antes disso, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. O mapa do Brasil, você não consegue colorir com três cores. Eu peguei aqui, ó, o estado de Goiás. Ele forma uma estrutura com os vizinhos dele que não permite que eu use três cores para colorir. Aqui, ó, o estado de Goiás com esses vizinhos, Minas, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, que são os estados que fazem fronteira com o estado de Goiás.
eles formam um grafo que é conhecido como grafo de roda. E além disso, eles formam um grafo de roda com número par de vértices. Né? O grafo de roda é um que tem o centro, que aqui é Goiás, e você tem os vizinhos aqui a ele, são todos adjacentes a ele, como se eles estivessem de mãos dadas uns com os outros. Ó. Então, assim, todo mundo aqui é adjacente e você vai ver, assim, o mão dada aqui tem aresta. Tem aresta de Tocantins para Bahia, da Bahia para Minas, de Minas para Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso do Sul para Mato Grosso e depois volta para Tocantins. E esse grafo de roda com números pares, número par de vértices, ele impede que você consiga colorir o mapa com 3 cores, porque, ó, mas olha só, põe o vermelho para Goiás, aí eu vou ter que pôr uma cor diferente para Tocantins, aí põe o azul. Nesse momento, agora eu vou colorir a Bahia, tem que ser outra cor, já vou para a terceira cor, verde. Aqui Minas, eu posso voltar a usar a cor azul, porque ó, não vai ter fronteira com o azul aqui. Então Minas já fica azul de novo. Aí eu vou para o Mato Grosso do Sul, verde. Opa, parece até que vai dar certo tudo. Só que quando eu chego bem aqui, qual seria a lógica? Esse aqui teria que ser azul de novo, né? Para evitar de ter a mesma cor aqui do Mato Grosso do Sul. Então não pode ser verde, senão ia repetir cor. Aí vizinho com a mesma cor não pode. Ele não pode ser vermelho, porque ó, ele tem fronteira com o centro aqui, que é Goiás. Ele não pode ser azul porque ele tem fronteira com Tocantins. Esse é o problema aqui do grafo de roda com número par de vértices. Isso é uma curiosidade. Então, o mapa do Brasil não dá para colorir com 3 cores. Você precisa de 4. Como todo mapa pode ser colorido com 4 cores, dá para usar 4 cores no mapa do Brasil. Além disso, quando você tem uma situação dessa, a gente diz que o número cromático do mapa do Brasil é 4, porque o número cromático é o número mínimo de cores que você precisa para colorir um mapa. Então, isso é só uma introdução para vocês entenderem um pouco mais desse problema da coloração de 3 cores. Agora vamos para nosso objetivo principal. Eu quero mostrar que este problema pertence à classe NP. Quero mostrar que este problema pertence à classe NP. Então, mostre que coloração de 3 cores pertence a NP. Ele é de decisão? Sim. Ponto para ele. Tem que ser de decisão para estar na classe NP. Se a resposta fosse não, não é de decisão, já estava fora. Não tem nem como mostrar. Agora que ele é de decisão, falta a segunda coisa. Eu preciso mostrar que existe um verificador que roda em tempo polinomial numa máquina determinística. Porque com esse verificador, automaticamente eu mostro que existe uma solução que roda em tempo polinomial numa máquina não determinística. As duas coisas a gente já tem falado aí repetidamente, são equivalentes. Então, olha só, para fazer um verificador, o verificador é sempre assim, ó, vão me dar a entrada e uma solução para a entrada. A solução para a coloração é você ter colocado cores nos vértices. Então, se me derem um grafo e me derem as cores que atribuíram para os vértices, o verificador precisa saber, e essa coloração que foi feita, está correta? O que é está correto? Usou 3 cores e não tem vizinhos com a mesma cor? E aí a gente vai fazer o algoritmo que testa se uma coloração está correta. Porque é isso que eu preciso para saber se a coloração está em NP. Está aqui o meu algoritmo. Eu vou contar o número de cores que existem nos vértices. Para cada vértice eu vou ver qual é a cor dele e vou contando, se aparecer uma cor nova, eu vou incrementando lá. Então, isso é um contador de cores distintas. E se esse número de cores for maior que 3, eu vou retornar falso. Na verdade, se for diferente de 3, eu posso retornar falso, né? Se quiser. Para dizer que a solução não está adequada, porque eu quero saber se tem uma coloração com 3 cores. Eu quero saber se a solução é uma solução de coloração com 3 cores. Podia ter colocado aqui que se não for 3, retornar falso. Ok. Agora, mais uma coisa para verificar se essa solução está correta, ou seja, se é uma coloração correta com 3 cores. É que além de ter 3 cores na pintura toda do grafo, ou seja, se eu checar cada vértice são aquelas bolinhas lá, lembra disso? Se eu checar cada bolinha lá do grafo, né, cada vértice, olhando as cores, e eu contar que só tem 3 cores distintas, é um primeiro passo para verificar que está certa essa coloração. Primeira coisa, tem que colorir com 3 cores. Aí vem uma segunda pergunta, tem algum par de vértices, que um é vizinho do outro, e eles estão com a mesma cor?
E aí eu faço isso aqui nesse segundo passo. Para cada aresta, o V pertencente ao grafo, porque meu grafo tem o conjunto E de arestas, eu vou verificar se a cor de uma das pontas, a aresta é UV, se a cor de U, a cor do vértice U, é igual à cor do adjacente a ele, que é o V. Para cada par, para cada aresta, né, que tem no grafo, eu vou ter um par assim, então para cada aresta dessas eu vou verificar se ela está ligando dois vértices com a mesma cor. Se tiver alguma dessas que liga dois vértices com a mesma cor, eu retorno falso, quer dizer que eu verifiquei que a solução não está certa. Se passou nesses dois testes, a solução está certa e eu retorno verdadeiro. Isso aqui é um algoritmo que mostra, que verifica se a solução da coloração está certa ou não. É exatamente disso que eu preciso para saber se está ou não em NP. Falta só um passo agora. Eu tenho que saber se esse algoritmo roda em tempo polinomial. É muito fácil. Para testar a cor de todos os vértices, eu posso fazer isso em O de V. Né? Para cada vértice eu olho a cor. Dá para implementar isso em O de V. Se você tiver com preguiça, dá para implementar O de V vezes o número de cores distintas. Né? Eu posso ter uma estrutura de dados que guarda as cores distintas. Para cada cor distinta que eu acho, eu insiro. E aí, para cada vértice, eu vou fazer uma busca sequencial nela. Estou nem me esforçando. Ainda assim, seria um número polinomial. Aí. Mas tá ok, eu posso fazer isso em O de V, polinomial. Aí eu venho para outra linha aqui. Aqui é para cada aresta, eu testo a cor de um lado e a cor do outro. E vejo se é igual. Isso é O de E. Se eu considerar aqui que aqui é só um teste, é O de 1, então o custo total aqui é O de V mais E. São essas duas grandezas somadas. Tá verificado, a gente pode carimbar aqui, ó. Isso é um verificador polinomial, tem custo O de V mais E. E nesse momento que eu mostrei que eu tenho um verificador, que ele está correto, que ele verifica mesmo, e que ele roda em tempo polinomial, nesse momento eu acabei de provar para vocês que o problema de coloração com três cores pertence a NP. Tá? É lógico, com o preâmbulo aqui, ele é de decisão. Ele é de decisão, tem um verificador, que é isso aqui, que verifica em tempo polinomial se a solução que me deram está certa ou não, ele pertence a NP. E só para reforçar na cabeça de vocês, lembrem que a gente vai, com isso, poder achar a solução não determinística em tempo polinomial. A ideia da solução é, em paralelo, você testa todas as colorações possíveis para os vértices, então aqui seriam todas as combinações possíveis de coloração. Como eu posso ter três cores para cada vértice, o que eu faria? Eu geraria todas as combinações possíveis que eu tenho, dando três cores para cada vértice, eu posso obter. Isso daria 3 elevado ao número de vértices, possibilidades. Né? Aí, isso me dá um número exponencial de combinações. Só que na máquina não determinística eu não preciso me preocupar com isso. Cada combinação dessa vai ser avaliada em paralelo aqui na nossa máquina não determinística e eu vou ao final, se todas elas forem verificadas e derem negativo, eu vou responder não. Se acontecer de uma delas concluir ok, isso é uma boa coloração, uma coloração correta, uma solução correta, aí eu respondo sim. Vamos para um outro exemplo. Esse exemplo aqui é muito importante, preste atenção nele. É o problema da satisfabilidade. Ele é um problema de decisão. A gente também já falou um pouco dele, eu vou reforçar agora. A ideia é a seguinte, eu tenho uma fórmula que eu chamei de EX aqui, podia chamar do que fosse, que é uma expressão booleana. Em particular, nós vamos ver aqui a CNF-SAT, ou a SAT na forma normal conjuntiva. A forma normal conjuntiva nada mais é do que esse formato aqui. Ó. Você tem, nesse mais aqui, só para adiantar a notação, para você não ficar perdido, o mais aqui nesse meu slide quer dizer ou. E o ponto quer dizer e lógico, tá? Então aqui essa fórmula, você vai ver aqui, ó, A ou B ou C, e A negado, o apóstrofo aqui quer dizer A negado, ou D, e B ou C negado. Então, o problema da satisfabilidade é verificar se para algum valor de entrada para as variáveis A, B e C, essas variáveis são variáveis booleanas, verdadeira ou falsa. Se alguma combinação delas faz com que essa expressão toda dê verdadeiro. Se uma combinação qualquer de valor
de entrada das variáveis der verdadeiro, a combinação vai dar verdadeiro. O algoritmo mais usado, mais conhecido para fazer isso é montar a chamada tabela da verdade. Está aqui a tabela da verdade. Você pega, aqui eu tenho 4 variáveis, A, B, C e D. Você vai pegar e testar todas as combinações de valores para elas. Falso, falso. Tudo falso dá falso. Se você testar aqui, ó, tudo falso. Falso ou falso ou falso dá falso. Falso e qualquer coisa já dá falso. Então, ó, aqui dá falso, aqui dá falso. E se vocês forem testar essas combinações, vocês vão ver. Essa combinação aqui, por exemplo, dá verdadeiro. Se uma combinação deu verdadeiro, se uma entrada dessa tabela aqui der verdadeiro, essa fórmula é satisfatível. Satisfatível no sentido de que pode ser satisfeita, no sentido de que é possível gerar um resultado verdadeiro. Agora, olha só conferindo aqui, ó, falso, verdadeiro, falso. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro ou qualquer coisa dá verdadeiro. Então essa primeira aqui, por causa do B, que o B está verdadeiro, ó, vai dar verdadeiro. Essa outra aqui, ó, o A é falso, mas negado vira verdadeiro. Verdadeiro ou qualquer coisa já dá verdadeiro. E ela vai entrar no verdadeiro. E vamos aqui para a próxima. O B. O B é verdadeiro. Se o B é verdadeiro, verdadeiro ou qualquer coisa dá verdadeiro. Então eu tenho verdadeiro, dá tudo verdadeiro. Só adiantando para vocês, cada entrada da fórmula é chamada de literal, que é uma ocorrência da variável na fórmula. E a forma normal tem esses bloquinhos aqui de ous, aqui tem 3 blocos, esses blocos são chamados de cláusulas. Então eu tenho 3 cláusulas aqui, e essa primeira cláusula tem 3 literais, essa segunda tem 2 literais, essa terceira tem 2 literais. Ainda na nomenclatura aqui eu tenho 4 variáveis nessa fórmula, aqui nessa expressão. Então nós agora conhecemos o problema da satisfabilidade. Vamos mostrar que o problema da satisfabilidade pertence à classe de problemas NP. Primeira pergunta, isso é um problema de decisão? A resposta é sim. Então, já andamos um passo. É um problema de decisão, a SAT? Sim. Aí vem, se me der uma solução satisfatível para uma fórmula F qualquer, com N variáveis, uma combinação de valores para essas variáveis, então me deram. Porque o que é a solução da SAT? É você dizer assim, ó, tá aqui, ó, essa aqui é satisfativa, a solução tá aqui a fórmula e tá aqui a sequência de valores, ó, falso, verdadeiro, falso, falso. Se me derem essa informação, eu consigo, bolar um algoritmo que avalia a expressão e vê se deu verdadeiro? É isso que eu tenho que ver. Se eu tiver esse algoritmo, eu tenho um verificador, ou seja, alguma coisa que verifica se a combinação de valores que me deram para as variáveis, verdadeiro, falso, ela me dá um resultado verdadeiro, sim ou não. Isso é um verificador nesse caso. E aqui o verificador é bem trivial, o verificador da satisfabilidade, você substitui os valores verdadeiro ou falso que lhe deram como solução em cada ocorrência na expressão booleana. É basicamente o que a gente fez aqui, ó, quando eu falei aqui, ó, isso aqui é satisfativo. O verificador foi isso que a gente fez aqui, ó, verificar é fazer isso aqui, ó, falso. Aí vem falso ou verdadeiro. Opa, falso ou verdadeiro? Dá verdadeiro. Aí já posso pular para cá e assim vai. Isso aqui que a gente está fazendo é a verificação de que ela é satisfatível para essa entrada aqui, ó, que ela dá verdadeiro para essa entrada. O verificador nada mais é do que essa verificação que a gente falou ali, só descrita em passos. E aqui, então depois que você fez a substituição, eu coloquei essa informação da substituição aqui, aí você avalia a expressão, vendo se todas as cláusulas deram verdadeiro. Ou seja, para cada cláusula você vê se um dos literais resultou em verdadeiro. Se um dos literais resultou em verdadeiro, como as cláusulas são de ou, já dá verdadeiro, e aí você passa para a próxima cláusula se der verdadeiro. Se uma das cláusulas der falso, você para e diz que a fórmula não é satisfatível. Quer dizer, diz que essa solução para a fórmula não resulta em verdadeiro. Tá? Ou seja, a solução não é correta. Bom,
Se passou nos testes, você vai retornar verdadeiro dizendo, olha, a solução, a combinação de valores de entrada realmente faz a fórmula dar verdadeiro e a fórmula, por consequência, vai ser satisfativa. O custo disso aí é bem trivial, é ordem do tamanho da fórmula, porque você tem que dar uma passada na fórmula substituindo o valor e depois uma passada na fórmula avaliando as expressões do ou e and. Isso você consegue fazer em tempo linear. Então, existe um algoritmo linear no tamanho da fórmula para verificar se está certo ou não que uma combinação de valores de entrada me dá resultado verdadeiro na fórmula. Então, eu tenho um verificador que roda em tempo polinomial. Eu posso dizer aqui, carimbar essa minha solução como um verificador polinomial, roda em tempo O de f, onde f é o tamanho da entrada, que é o tamanho da fórmula, e medir se a fórmula é satisfatível ou não. Tá? E isso aqui me garante que a satisfabilidade é um problema de decisão que está na classe NP, que tem solução polinomial para ele numa máquina não determinística. É isso que quer dizer estar em NP. E isso eu provei mostrando que dá para verificar se uma solução está certa ou não em tempo polinomial. Novamente, para fixar mais, um exemplo aqui de como é que funciona esse algoritmo não determinístico aqui. Você vai ter a fórmula e você vai pegar cada instância da máquina não determinística em paralelo e testar uma das combinações de valores para essas variáveis. Aqui, como tem 3 variáveis nessa fórmula, eu vou testar aqui, ó. Essa máquina vai testar com tudo falso, essa aqui FFV, e assim vai. Eu tenho as 8 combinações possíveis, que são 3 fórmulas, só que elas vão rodar todas em paralelo, rodando esse nosso verificador que a gente viu aqui, em cada maquininha dessa. E para essa fórmula aqui em particular, eu coloquei já o resultado. Ó. Esse cara vai dar verde, esse vai dar verde, esse vai dar verde. Ou seja, deu verdadeiro aqui, deu verdadeiro aqui, deu verdadeiro aqui a fórmula. E como uma delas deu verdadeiro, eu vou concluir que deu verdadeiro. Esse é o meu algoritmo não determinístico para resolver o problema da satisfabilidade. No dia que inventarem uma máquina não determinística, eu já tenho como resolver a satisfabilidade em tempo polinomial nessa máquina. No dia que inventarem uma máquina para valer não determinística. A máquina não determinística foi inventada. Tem a máquina de Turing não determinística, tem os modelos computacionais teóricos, mas assim, no dia que estiver na prática, a gente já pode pegar o programa e botar para rodar nela. Aqui o programa, o algoritmo para você resolver o problema da SAT em tempo polinomial na máquina não determinística. Notem que isso não quer dizer que eu resolvo SAT em tempo polinomial em máquinas determinísticas. E também não quer dizer que eu não resolvo a SAT em tempo polinomial em máquina determinística. Simplesmente o que eu disse foi, em máquina não determinística, eu consigo resolver em tempo polinomial. Isso é o equivalente a dizer este problema de decisão está na classe NP. Apenas para fechar aqui o assunto da SAT, vocês vão encontrar, se procurar informação sobre SAT por aí nos livros, na internet, vocês vão encontrar algumas variantes dela. Tem essa que a gente viu, que é a FNC ou CNF-SAT, CNF se for em inglês, né? Forma normal conjuntiva, que é a satisfabilidade onde você apresenta a expressão booleana em cláusulas de ous separadas por eis, né? Forma normal conjuntiva. Tem a 3CNF-SAT, que aparece bastante, que é a satisfabilidade com uma restrição, onde as cláusulas só podem ter 3 literais. Apesar de ter essa restrição, a gente vai ver que isso não torna o problema mais fácil, não. Continua sendo bem difícil de resolver. A SAT é um problema que nós vamos ver que é difícil de resolver, em tempo polinomial. Difícil de tentar resolver em tempo polinomial, não se sabe se dá ou não. Difícil de resolver não é, porque a gente acabou de mostrar um algoritmo bacana que roda, inclusive, em tempo polinomial numa máquina não determinística. E também a gente acabou de ver um algoritmo que roda em tempo exponencial numa máquina comum, determinística. Aquele algoritmo de montar a tabela da verdade. Ele é exponencial. Se você tiver n variáveis, você vai ter 2 elevado a n de custo naquele algoritmo. Tem também a CSAT, que aparece bastante por aí, ou Circuit SAT, que é uma variante, parece muito o mesmo problema quando você olha, mas é, na verdade, para saber se um circuito lógico é satisfatível ou não. Você tem aquelas portas lógicas, monta, vai gerar uma expressão booleana, e a pergunta é se esse circuito
admite alguma entrada que vai sair corrente na saída, vai sair do verdadeiro na saída. Então, é uma variante que aparece também. Existem muitos trabalhos em livros, na internet, em artigos, relacionando as variantes da SAT, mostrando que elas são igualmente difíceis de resolver. O grau de dificuldade é bem parecido. Bom, então nós fechamos com esse exercício a definição de NP e um pouco de exercícios para praticar a demonstração de que alguém está em NP. Lembrando que mostrar que está em P é bem mais fácil para vocês, porque mostrar que está em P basta que você... Bom, primeiro tem que ser de decisão, nunca esqueçam disso. Para estar em P tem que ser de decisão também. Além de ser de decisão, para estar em P, precisa ter solução em tempo polinomial em máquina determinística. Basta você mostrar que tem uma solução em tempo polinomial num computador desses que a gente está acostumado a resolver, que são os computadores determinísticos, né, que a gente está acostumado a usar. Eu dei mais ênfase a mostrar que está em NP porque traz uma novidade aí que talvez alguns de vocês não tenham costume de lidar com ela, que são as máquinas não determinísticas, que são máquinas que têm um poder computacional aí bem maior. Ok? Estar em NP significa que eu posso resolver em tempo polinomial numa não determinística, significa que eu posso verificar em tempo polinomial numa determinística, mas não significa necessariamente que eu consigo resolver em tempo polinomial numa máquina determinística. Outra coisa importante para vocês não esquecerem, quando a gente definiu a classe NP, ficou óbvio que quem está em P está em NP. Se você não entendeu isso, volta para o vídeo anterior e reflita sobre esse assunto. Você tem que entender isso. Quem está em P está necessariamente em NP, porque quem está em P tem solução em tempo polinomial em máquina determinística. E ao ter solução em tempo polinomial em máquina determinística, também tem solução em tempo polinomial em máquina não determinística. Vou parar por aqui. Em breve nós vamos ver uma nova classe de problemas, que é a classe NP difícil.